Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 24 de novembro de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição será Almas debaixo do altar. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje é Apocalipse capítulo 6. Leremos os versos 9 a 11, que diz assim: Quando o Cordeiro abriu o quinto selo, vi sob o altar as almas de todos os que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e por seu testemunho fiel. Clamavam ao Senhor em alta voz e diziam: Ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, quanto tempo passará até que julgues os habitantes da terra e vingues o nosso sangue? Então a cada um deles foi dada uma veste branca e lhes foi dito que descansassem mais um pouco, até que se completasse o número dos seus irmãos, seus companheiros no serviço, que se juntariam a eles depois de serem mortos. Esse é um dos textos que, segundo aqueles que creem na imortalidade da alma, mostra de forma clara que o indivíduo, quando morre, a sua alma vai para o céu e fica diante do Senhor. Precisamos nos lembrar que o livro do Apocalipse é um livro simbólico e que, principalmente dentro do contexto dos selos, e aqui esse é o contexto da abertura do sexto selo, aliás, do quinto selo, na sequência, com a abertura do sexto selo, é que nós encontramos ali, por exemplo, se você der uma olhada, o versículo 12, por exemplo, diz: Enquanto eu observava, o Cordeiro abriu o sexto selo, houve um grande terremoto, o céu ficou escuro como pano negro e a lua inteira se tornou vermelha como sangue. Então as estrelas caíram do céu como figos verdes e a figueira sacudida por um vento. O céu foi enrolado como pergaminho e todas as montanhas e ilhas foram movidas do seu lugar. Quando você analisa aqui uma sequência, e cremos que o Apocalipse traz, principalmente com a questão dos selos, traz aqui pelo menos acontecimentos que marcam algumas épocas específicas na história do povo de Deus, como o Senhor Deus foi intervindo na história dos seres humanos. No contexto do quinto selo, que nós estamos falando aqui especificamente da Idade das Trevas, quando o próprio cristianismo acabou se tornando mais pagão do que cristão, porque principalmente algumas crenças pagãs, como, entre outras coisas, a própria crença na imortalidade da alma, entrou no contexto da igreja. Os mandamentos de Deus foram pisados a pé, inclusive a adoração de imagens foram colocadas dentro da igreja. A base para todo esse sistema de adoração no período da Idade Média foi, inclusive, a noção da imortalidade da alma. As pessoas tinham muito medo de um inferno de fogo, aonde eles passariam a eternidade queimando, sem contar que tinham que pagar altas somas de dinheiro para terem a sua alma expurgada do inferno de fogo ou do purgatório, ou para livrar os seus entes queridos do purgatório, para que eles pudessem entrar no céu. Precisavam da intercessão dos santos que já estavam no céu, inclusive prontos para poder fazer uma mediação entre eles, Cristo Jesus e Deus o Pai, e assim por diante. Quando você olha para esse período, o que parecia estar acontecendo era que parece que Deus tinha se esquecido do seu povo. Parece que o mal tinha conseguido dominar a igreja de Deus. Era como se agora tudo que tinha acontecido no passado, os mártires da fé que morreram por causa da mensagem que eles pregavam, parece que tudo que eles tinham feito tinha sido em vão. Existe uma figura de linguagem que vai acontecer dentro do contexto da Bíblia em vários lugares, aonde, por exemplo, quando Abel foi morto pelo seu irmão Caim, você deve se lembrar do texto, Gênesis capítulo 4, o Senhor Deus vem até Caim e diz: Aonde está o seu irmão? E ele vai responder para o Senhor: Por acaso eu sou guardador do meu irmão? E o Senhor vai dizer: O sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Eu vi o que você fez, eu sei que você matou o seu irmão. A ideia do sangue derramado, quando há uma injustiça acontecendo, nada passa desapercebido diante de Deus. Essa ideia é a ideia de sangue derramado que clama a Deus desde a terra. O contexto aqui desse capítulo é que muito sangue tinha sido derramado. E aqui no contexto aparece o versículo 9, ele vai trazer aqui a seguinte ideia: quando o Cordeiro abriu o quinto selo,
vi sobre o altar as almas de todos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus. Aqui a ideia é o altar. Esse é o altar do holocausto, aonde o sangue das vítimas ou dos cordeiros que eram sacrificados como uma atitude de adoração a Deus, eram derramados na base do altar, embaixo do altar. Esse sangue ele foi derramado embaixo do altar. Então é o sangue que está clamando diante de Deus. É essa ideia que está sendo aqui transmitida. E esse clamor está sendo no seguinte sentido: será que a justiça não vai ser feita? Será que a gente morreu em vão? É claro que isso é uma figura de linguagem, porque se nós formos tomar esse texto de forma literal, o que não acontece em nenhum dos outros selos. Nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto, nem no sexto e nem no sétimo selo. Toda figura aqui empregada é uma figura simbólica. Nós não podemos tomar aqui de forma literal aquilo que aparece aqui no quinto selo. Até porque nós teríamos que dizer então que as pessoas, esses mártires da fé, continuavam sofrendo no céu, continuavam com o coração amargurado, dizendo: nós queremos vingança, nós queremos vingança. E não é isso que está acontecendo aqui. A pergunta que está sendo feita, ou que fica subentendido, é: o sangue foi derramado e ele continua clamando desde a terra. A justiça vai ser feita? Por que isso aqui é importante? Quando nós pensamos à luz da abertura do sexto selo, que é o que vai acontecer no próximo momento, ele menciona aqui um grande terremoto, e aí sabemos que o grande terremoto, o dia escuro e ao mesmo tempo a queda de estrelas vão marcar exatamente o início do tempo do fim. E o tempo do fim, especificamente, vai começar a partir de quando? Vai começar a partir do momento em que o julgamento está acontecendo no céu. O sexto selo, ele marca também o início do dia do julgamento, ou do tempo do julgamento no céu. É o tempo em que o santuário celestial vai ser purificado. É o mesmo santuário que é mencionado lá em Daniel. Até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. A abertura do sexto selo vai marcar também o início do julgamento. E o sexto selo termina quando? Quando o julgamento termina no céu e o Senhor Jesus vem para poder buscar o seu povo. Aí vem o sétimo selo, que é o silêncio no céu, por meia hora. Então, você percebe nitidamente que o que está para acontecer é o juízo. E durante todo o período medieval, esse período quando a igreja está corrompida, parece que a morte dos mártires foi em vão. E tem gente morrendo ainda no período medieval. É só lembrar que a própria igreja estabeleceu a Santa Inquisição. Quantas pessoas que morreram por serem fiéis, por exemplo, ao sábado bíblico ou à lei de Deus, porque pensavam de forma diferente da forma da igreja, a própria igreja martirizando essas pessoas. O que o texto está dizendo é que esses mártires da fé, o sangue deles que foi derramado, clamava a Deus, continuava clamando a Deus por justiça. Quando é que a justiça acontece? Quando o juízo acontece. O juízo tem lugar e o julgamento no céu está acontecendo exatamente para isso, para que os justos de Deus sejam vindicados e aqueles que fizeram o mal sejam declarados culpados até o momento da execução do juízo. Então, aqui é uma imagem. É tanto que o texto vai até mencionar aqui, olha, é o próprio Jesus quem está falando. A resposta dele é que cada um deles recebeu uma veste branca. A veste branca aqui é a justiça de Cristo. Ou seja, esses indivíduos que foram martirizados, eles foram justificados por Cristo Jesus. E lhes foi dito que descansassem mais um pouco. Você repare que são pessoas que estão mortas e elas continuam no descanso eterno, continuam descansando até a manhã da ressurreição. Por quê? Porque ainda tinha mais pessoas que seriam ainda martirizados durante aquele período. O período medieval foi marcado por muitos mártires da fé. Aos milhares de pessoas fiéis a Deus, basta lembrar dos próprios valdenses. Quantos deles foram martirizados por amor de Cristo, por defenderem a Bíblia, a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, inclusive a guarda do sábado. É sobre isso que o texto está dizendo. Não podemos tomá-lo de forma literal. Não são almas desencarnadas que estão falando aqui, mas é o sangue clamando desde a terra. Esse texto precisa ser compreendido à luz do seu todo. E quando ele é entendido dessa forma, então a mensagem faz sentido.
E a principal mensagem que está sendo transmitida aqui é de que, por mais que às vezes possa parecer que a justiça não é feita para o povo de Deus, o Senhor Deus fará justiça ao seu povo. Mesmo que muitas coisas injustas aconteçam com pessoas boas nesse tempo e nessa geração, nós podemos ter a certeza de que um dia o Senhor Jesus colocará cada coisa no seu devido lugar. Assim que o julgamento terminar no céu, Jesus virá para buscar aqueles que se entregaram a Ele. E depois do milênio, a execução do juízo, todos aqueles que fizeram mal ao povo de Deus serão destruídos no lago que arde com fogo e enxofre. É isso que a Bíblia fala. Ir além disso é dizer o que Deus não disse. E isso não é papel daqueles que seguem o Senhor. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos mostra que Deus é justo. Mesmo que a injustiça pareça estar reinando no nosso mundo. Ajuda-nos a podermos permanecer firmes em Ti. Em nome de Jesus oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?